Boa tarde, senhoras e senhores, para vocês que estão chegando agora aí na nossa live, no nosso segundo encontro, falando sobre a arte de viver, falando sobre o estoicismo e as semelhanças, o que a gente pode trazer com esses ensinamentos para os dias de hoje, como a gente pode ter um controle maior da nossa ansiedade, como a gente pode controlar os nossos hábitos indesejados. O Epiteto já falava isso há muito tempo atrás. E continuando aqui a nossa série de lives falando sobre o livro A Arte de Viver, falando sobre o estoicismo, a gente hoje vai adentrar no que, se eu não me engano, é a quarta parte do que a gente vai falar aí, que é sobre exatamente essa relação. Porque como eu trabalho com a hipnoterapia, que está muito ligado à mudança de comportamento, de hábito, de pensamentos, o próprio Epiteto já falava há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás mesmo, ele já falava algumas coisas. Eu vou passar para vocês aqui, mas só para deixar claro aqui essa entrada aqui que eu estou fazendo para vocês. Ele já falava como a ansiedade, como ele explicava a ansiedade. Ele não falava a palavra ansiedade, mas como ele explicava o real sentido do que vem a ser a ansiedade. Agora, sem falar a palavra ansiedade, vocês vão entender, porque eu trago muito isso para meu trabalho, e quanto mais eu leio sobre estoicismo, sobre Epiteto, eu vejo que eles já focavam nesse ponto. Outra coisa que eles focavam muito era nos maus hábitos, e os maus hábitos estavam muito ligados exatamente a coisas que a gente não tinha controle. Para quem assistiu a primeira parte, viu que eu falei muito sobre essa coisa de como você não tem controle sobre algumas coisas e quanto tempo a gente perde desperdiçando energia. E quando eu falo desperdiçando energia, é desperdiçando o seu foco, né? Quando eu falo energia, é com relação a foco, a direcionamento. Imagine você perder um tempo muito grande com coisa que lhe preocupa, mas que você não pode mudar. Então, no início, no nosso primeiro encontro, eu falei sobre isso, que é o que fala no livro A Arte de Viver. Mais uma vez, para quem não assistiu, tá gravado essa live, você pode ir aqui no próprio Instagram, ou pode ir no YouTube também, mas no Instagram, na chamada, você vê logo assim, tem a minha foto, né, do vídeo, e tem o livrinho A Arte de Viver embaixo, que é a primeira parte que a gente começa a falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai focar exatamente nessa questão dos hábitos que ele já falava. Eu trago muito isso para minha clínica. Muitas vezes a pessoa chega na clínica contando vários problemas, e a gente vê que muitas vezes, na maioria das vezes, por trás de qualquer problema tem uma coisa chamada hábito, que é exatamente a repetição. Você, através de processos inconscientes, você acaba voltando para o estado de problema por uma questão do seu cérebro, vamos dizer assim, a sua mente inconsciente querendo lhe proteger. Então ela fica tentando lhe lembrar o tempo todo do estado de problema. Isso, como você não tem controle, você acaba não enxergando uma solução e fica preso no estado de problema, nessa defensiva, e acaba nunca saindo para viver. Fica sempre no modo de fuga e nunca no modo de luta, de enfrentamento, de você conseguir resolver as suas coisas. E hoje, dando continuidade a esse livro, A Arte de Viver, sobre o estoicismo, hoje a gente vai entrar na segunda parte. Como eu já falei, para quem não viu a primeira parte, é só voltar no Instagram e procurar. Tem a minha imagem parada com a fotozinha do livro A Arte de Viver, do Epiteto, e vocês podem assistir a primeira parte, que fala exatamente sobre isso. Como a gente enxergar as coisas que a gente tem controle e as coisas que a gente não tem controle, como a gente lidar nessa situação, ao invés de ficar afogado no estado de problema. E hoje, continuando, eu tô aqui com um livrinho na mão, A Arte de Viver, aqui ó, desse camaradão aqui, Epiteto. Para quem não conhece ele, eu falo também um pouco no nosso primeiro encontro. O Epiteto, cara, ele foi um escravo no tempo do Império Romano, e ele apanhava muito do seu tutor, né, do cara que era o dono dele, né? E por conta dele estar sempre tomando pancada, né, o pessoal batendo nele, o próprio dono dele batia muito nele, ele ficou aleijado devido a isso tudo. E só que ele começou a estudar muito sobre filosofia, entrou muito no estudo do estoicismo, e acabou virando acabou criando um intelectual e sendo uma pessoa fora do comum,
porque ele conseguia passar todos os ensinamentos de forma muito profunda e ao mesmo tempo de forma muito simples, né? Uma forma de falar muito simples, o que a gente pode falar hoje em dia, né? Uma didática simples, né? Uma forma de entender muito simples e aprofundando em questionamentos muito até meio redundante de falar isso, mas muito profundos, né? Com relação à mente humana, com relação ao comportamento. E essa é a filosofia do estoicismo. Vocês podem mais ou menos ter ideia do que eu estou falando, né? Mas eu explico na primeira live exatamente sobre o que é o estoicismo. E hoje, continuando, como eu falei para você, eu já falei sobre como a gente não pode controlar algumas coisas e como a gente pode lidar com essas coisas que a gente não pode controlar, focando mais no que a gente pode ter controle, que a gente acaba perdendo muito tempo com o que a gente não pode controlar e não enxerga o que a gente pode fazer, o que a gente tem controle, o quanto a gente pode crescer dentro daquilo que a gente tem controle. E aí, continuando o nosso livro Arte de Viver, eu vou falar hoje de uma coisa bem interessante. Primeiro, reconheça as aparências pelo que elas realmente são. O que significa você reconhecer as aparências exatamente pelo que elas são? Olha só. De agora em diante, pratique dizendo para tudo o que parecer desagradável: isto é só aparência e de modo algum é o que parece ser. E então examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, olha só, aí voltando para aquela primeira parte. Aí, em primeiro lugar, esta aparência se refere às coisas que estão sob meu controle ou às que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora do seu controle, treine, e essa palavra é chave, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Porque a nossa mente, eu vou falar mente inconsciente para ficar de melhor entendimento, mas assim, a nossa parte que a gente não tem um certo controle da nossa mente, ela age no modo de sobrevivência. Então, no modo de sobrevivência, ela não está discernindo sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Ela quer se proteger. E para se proteger, você acaba não encarando as mudanças, né? Porque você vai gastar muito mais energia se você mudar o seu caminho, se você sair do padrão que você está. E o seu cérebro, né, inconsciente, fala o tempo todo aqui inconsciente para vocês entenderem que são processos automatizados, eles querem que você continue no padrão porque gasta menos energia. Então parte de você, por isso que eu falei a palavra treino, né? Treine a si mesmo para não se preocupar com o que você não tem controle. Então esse é o entendimento com relação a reconhecer, antes de mais nada, as aparências exatamente pelo que elas são. Você tem controle ou não tem controle? Se não tem, comece a treinar, porque ela vai lhe puxar para o que você não tem controle. Você sempre é puxado, a sua mente inconsciente é puxado para o que você não tem controle, para você se preocupar e ficar remoendo. Então você tem que treinar, sair desse estado e focar no que realmente você tem controle, no que você pode desenvolver da melhor forma, e você vai ver como vai mudar. Pessoal, tudo isso que eu falo aqui não é da boca para fora. Eu falo isso porque eu exercito isso e eu trago para todos os meus clientes essa forma de pensar, essa forma de agir que está muito dentro. Se você começar a estudar sobre psicologia, sobre a mente humana, tudo isso que Epicteto já falava há muito tempo atrás, a própria neurociência está balizando. Quando ele fala que treine o que você tem controle, ao invés de ficar focando no que você não tem controle, porque ele está treinando o tempo todo, ou de forma consciente ou de forma inconsciente. Se você está focando no que você não tem controle, você está treinando o não ter controle, ainda que de forma inconsciente. Entendeu a sacada? Então você tem que tomar consciência do que realmente você tem controle e não tem, e começar a exercitar em cima disso, treinar. Isso é neuroplasticidade. Quanto mais você repete algo que não está dentro do padrão, ela vai começando a ficar mais forte, vai criando mais conexões neurais e você consegue sair daquele padrão que você traz, porque você está construindo novas redes neurais. A neurociência diz isso, aqui ele fala, ó, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. E você treinar, você está exercendo a neuroplasticidade. E continuando aqui, que é a parte principal, não a parte principal, né, mas é o que eu queria mais assim falar para vocês, essa parte dos desejos exigem sua realização. E é nesse foco que eu vou começar a entrar para falar a relação da ansiedade e dos hábitos indesejáveis. Olha só, o Epicteto já não falava a palavra ansiedade, ele falava sobre, vocês vão ver por que ele vai tá falando sobre ansiedade e por que ele está falando dos hábitos. Dos hábitos ele deixa bem claro, ele fala a palavra hábitos. Mas vocês vão entender o quanto hoje, para quem trabalha com PNL, para quem trabalha com
terapia cognitivo-comportamental, para o psicólogo, ele vai ver o quanto a chave tem a relação do hábito e da ansiedade está relacionada com o que Epicteto falava há muito tempo atrás. E para você que está chegando agora, ó, é só clicar nesse aviãozinho aqui do lado, nessa setinha que eu esqueci até agora. A live está bombando tanto que eu esqueci até agora de convidar mais pessoas. Cliquem nessa setinha aqui do lado e esse aviãozinho, e vão me desculpando pela dicção porque eu estou usando aparelho. Vão clicando nessa setinha ou aviãozinho, como vocês acharem melhor aí no lado, e comece a convidar seus amigos, seus colegas, seus parentes, pessoas que querem se entender melhor enquanto pessoa, enquanto o que acontece com ela com a ansiedade, os maus hábitos, porque ela não tem o controle. Então convidem mais pessoas para fazer parte aqui da nossa live, desse nosso encontro, beleza? Então agora que eu já falei de reconhecer as aparências pelo que elas exatamente são e ver o que a gente tem controle e o que não tem e focar no que tem controle, agora vamos embora falar sobre os desejos que eles exigem sua realização. Agora vejam só essa frase: os desejos exigem sua realização. E veja quanto o que eu vou falar agora está dentro da ansiedade e dentro dos maus hábitos, e que já é falado por Epicteto há muito tempo atrás. Nossos desejos e aversões são déspotas impacientes. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que tudo que a gente deseja e tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer muito, tudo que a gente tem muita aversão, né, são déspotas impacientes. E ó, ele usa as duas palavras, déspotas e impacientes. E essa impaciência tem a ver com a ansiedade. Todo mundo que deseja algo demais acaba ficando muito ansioso, né? E a pessoa que tem muita aversão a algo tem também essa ansiosidade, porque se tá aversão não quer conta. Eu fico agoniado quando eu tô perto. Então gera essa ansiedade. Então todos os nossos desejos, tudo que a gente quer muito e tudo que a gente não quer, gera uma ansiedade. E exigem uma satisfação imediata. Quem está clicando no coraçãozinho é muito obrigado. Outra coisa, quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho aí, mais vai convidar a gente para essa live, que realmente é muito especial. E por que eu estou falando isso? Porque serviu para mim, serve para meus clientes, e eu garanto que vai servir para todos vocês, para os meus alunos também. E daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso curso de transtorno de ansiedade. Daqui a pouco eu vou falar, mas eu vou continuar aqui falando sobre isso. Então já coloquem na cabeça de vocês, se vocês quiserem até anotem. Desejos e aversões, ou tudo que a gente quer demais, ou tudo que a gente não quer de jeito nenhum, gera uma ansiedade, uma agonia, uma aflição. E exigem satisfação imediata, veja só, né? Tudo que a gente deseja muito a gente quer logo, e tudo que a gente quer afastamento a gente quer sempre estar afastado, não quer nem quando. Se passar por perto você afasta, né? Um exemplo de uma pessoa que você tem aversão a ela, se você vê a pessoa você quer se afastar logo, não quer estar no mesmo lugar dela. Então você fica ansioso para ficar longe, e do que você quer muito você fica muito ansioso para aproximar-se. Então os desejos, eles ordenam que a gente se apresse para obter o que queremos. E as aversões, tudo que eu falei, ó, insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Veja que tudo gera uma ansiedade, né? Tudo gera uma resposta de luta e fuga. Vocês vão entender melhor quem fizer o curso agora de transtorno de ansiedade. Se, portanto, você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob o seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Olha só o que ele está falando. Se você procurar evitar as coisas que são indesejáveis e são contrárias ao que é seu bem-estar, ao que você gosta, né? Você não vai estar sujeito, de fato, ao que você não deseja. Parece que é muito óbvio, né? É muito óbvio. Agora, quem é que está fazendo? Né? Quem é que está fazendo? Essa é que é a diferença. Você dizer que é muito óbvio, já ouvi falar isso, e você ouvir isso e internalizar e começar a fazer. Isso faz uma grande diferença. E fala aqui, ó, entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis, como doenças, morte e infortúnios, sobre as quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmo e o que estão à sua volta. A gente vê isso o tempo todo. Todo problema que a gente está passando e que a gente não tem controle, parece aí que é como... Vamos falar de energia. Parece que essa energia irradia e começa a alcançar a sua esposa, a sua namorada, seu esposo, seu namorado, a sua família.
as pessoas que lhe cercam, em tudo isso que lhe dá essa sensação indesejável, essa busca do querer ou muita repulsa, e você remoer isso dentro de você, que é algo que você não tem controle, não tem por que você ficar com isso dentro de você, mas se você ficar, isso irradia, e suas relações, e sua relação, tanto você com você mesmo, tanto a relação de você com as pessoas, fica prejudicada. Desejos e aversões, apesar de poderosos, olha só, poderosos, porque o desejo e a aversão é poderoso, são poderosos sim, não passam de hábitos. Olha que interessante onde ele vai parar, nos hábitos. Os desejos e aversões não passam de hábitos. Por que não passam de hábitos? Porque você está repetindo. Se você deseja, está o tempo todo vindo em sua cabeça. Então você tem o hábito de estar desejando, ou você tem o hábito de ter repulsa de algo. Tudo que repete se transforma em hábito. E aí a gente está falando, o Epiteto está falando de neuroplasticidade. O Epiteto está falando de neurociência. O Epiteto está falando de psicologia, está falando do que a gente usa na terapia cognitivo comportamental, do que a gente usa para solucionar o problema, que é a mesma coisa que coloca a gente num problema, que é essa intensidade e essa repetição dentro do estado de problema. Vocês estão conseguindo entender? Tá ficando claro? Pessoal, quem está chegando aí pode dizer de onde você é, né? Diz o seu nome e se você trabalha na área de terapia ou se você passa por problema de ansiedade e está aqui para saber mais, ou se você é um curioso, passou aqui e caiu no Instagram e tá interessado aqui por esses assuntos que eu estou falando, beleza? Então, continuando aqui, então é isso que ele fala. Aí, olha o que ele diz, olha só, cara, o Epiteto: reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora de seu controle. E em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Ou seja, tem muita coisa que está a nosso alcance, que basta a gente focar mais, que é como ele chama de batalhar, que a gente consegue. E tem coisas que a gente vai batalhar e que não está sob de controle, e que não está sob o nosso controle, que a gente não consegue fazer mudança. E a gente acaba, pelo fato de estar no estado de problema, nessa repetição, ficar repetindo essa coisa que a gente não consegue mudar. Então é exatamente isso que ele fala aqui. Cara, eu acho maravilhoso, porque tem tudo a ver com o que eu já faço, com o trabalho que eu já faço, né? Vou repetir a frase: reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora do seu controle. Se você não gosta, pare de ficar preocupando que você não gosta de alguma coisa. Foque no que você gosta. Como eu falei, mas como eu já disse, é óbvio, não é óbvio? Agora, quem é que está fazendo isso? Você sempre fala: ah, mas é difícil, mas como é que eu vou esquecer o problema? Eu não estou falando de esquecer, muito pelo contrário, aceita que dói menos os seus problemas que não tem como você mudar, né? A questão é você no que é que você está focando, nisso que você não pode mudar ou no que você pode mudar, beleza? E faça o possível para ser dono de seus desejos. Isso é muito interessante. Você pode tanto o Emile Coué, ele fala, né, que a gente é escravo dos nossos desejos, mas a gente pode ser o senhor dos nossos desejos, né? O senhor dos nossos desejos, né? Comandar o que a gente quer a partir de ver o que a gente quer que eu desejo isso. Tá sob meu controle? Tem como eu conseguir de verdade? Exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que quer ser milionária, né? Você quer ser milionária. Aí você fala assim: eu quero ser milionário rápido, né? Ser logo milionário rápido. Não tem como você fazer isso de forma rápida, né? Então, pessoas sofrem porque não conseguem alcançar isso. Só que não tem jeito, não tem como você ficar milionário da noite pro dia, né? Você pode até desejar, você pode fazer um plano para ficar milionário. Mas se você entrar nessa ansiedade de ficar milionário da noite pro dia, você não vai chegar nisso. E por que eu tô falando milionário? Porque eu tô falando uma coisa bem extrema. Porque o próprio Epiteto, o conceito de felicidade de Epiteto não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com bens materiais. Não está falando para você ser uma pessoa que sofra, né, financeiramente, mas não está voltado a você ter bens materiais exorbitantes. Beleza? E aqui, como ele fala, né? Faça o possível para ser dono dos seus desejos. Porque se você deseja algo que está fora de seu controle, sem dúvida, o resultado será uma decepção. Agora, olha que curioso. Tem pessoas que já fazem isso, inclusive pessoas que vêm na clínica já fazem isso, se decepcionam, mas não saem desse ciclo. Porque estão acostumadas a fazer aquilo que dá algo errado e se decepcionar. Entra nesse loop,
né? Se acostuma nesse loop hipnótico, que eu chamo de loop hipnótico, está dentro do loop hipnótico e está dentro do hábito, né? O que é o hábito se não um loop hipnótico, né? Então, enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob o seu controle e que vale a pena desejar. Ou seja, exatamente o que eu estou falando. Você fica focando em desejar o que não está ao seu controle, e o que está ao seu controle, que você poderia estar adiantando o lado, você não está fazendo nada, porque você não está nem virando o rosto para enxergar os padrões de controle que você tem, as coisas que você deseja que você tem controle. Você está tão focado no que você não tem controle que você não consegue enxergar aqui, ó, que está tocando no seu ombro. Ó, aqui, ó, tem várias coisas aqui que você tem controle que pode resolver. Você está aqui, não, eu estou focado, por que eu não tenho controle disso? Eu não tenho controle disso. Cara, perda de tempo. É óbvio que eu estou falando, é óbvio, é claro, mas muitas pessoas entram nisso. Façam o exercício da autossinceridade e veja se você está entrando nessa de perder o seu tempo, a sua energia com coisas que você não tem controle, e mais do que isso, o que é que você tem controle que você não está dando atenção, beleza? E é isso. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outra de lado, mas faça isso com graça, com inteligência e com flexibilidade. E aqui eu digo, seja água. O que é água? Molde-se, né? Tome a forma do ambiente, tome a forma do contexto que está dentro da situação, para ver até quando você pode realmente jogar a sua energia, direcionar a sua energia para isso, beleza? Então esse é o nosso papo sobre epiteto, né? Que eu ia falar hoje, mas tenho mais coisa para falar para vocês. Vocês que ficaram até agora, tem algo bem interessante, que hoje é dia 5, é dia de falar uma novidade para vocês aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer essa mudança aqui. Pronto. Maravilha. Pelo que eu vi aqui, ó, não consegui fazer diacho de mudança nenhuma. O que eu ia colocar aqui era o banner aqui atrás do nosso novo curso. O nosso curso de transtornos de ansiedade. Você vai aprender todos os transtornos de ansiedade, entender o que é exatamente essa ansiedade que algumas pessoas, talvez você que esteja assistindo, está passando e não está sabendo classificar exatamente o que está passando por você. Claro, você precisa ir para uma pessoa especializada, para um psicólogo, para um psiquiatra. Ele vai dar o diagnóstico a você do que é exatamente o seu padrão de ansiedade, o que está acontecendo exatamente com você. Mas você estudar, não tem problema nenhum você entender o que é a ansiedade, porque às vezes você pode estar no meio de estudo desse e falar: ah, é isso que está acontecendo comigo, eu vou procurar o psicólogo, vou procurar o psiquiatra. Não tem problema nenhum. Então esse curso que eu estou trazendo para vocês agora, que é o curso de transtorno de ansiedade com técnicas de controle emocional. Então vocês vão aprender tudo, e quando eu falo tudo, é tudo sobre o estudo da ansiedade, até mesmo porque eu sei muito bem o que eu passei com relação à ansiedade. Então vocês vão entender tudo sobre ansiedade. Detalhe, a primeira aula é gratuita. Para você que está aqui na live, vocês vão assistir essa primeira aula gratuita do curso de ansiedade, transtorno de ansiedade. E para você que quer aprender para usar para você, né, as técnicas, eu garanto para vocês que, como eu sou um estoicista, um seguidor de epiteto, eu gosto de trazer tudo de forma clara, de forma simples, sem explicações mirabolantes, porque eu quero um melhor entendimento. Afinal de contas, estamos falando de ansiedade, né? Se a gente está falando de ansiedade, quanto mais claro, menos ansioso você fica. Então vou estar passando informações para vocês entenderem como funciona os transtornos de ansiedade em todas as suas nuances, e vou ensinar para vocês técnicas de como você ter controle emocional, técnicas, exercícios realmente efetivos, onde você pode ter o controle das suas emoções, o controle dos seus padrões emocionais. A gente vai focar em vários processos onde vai buscar um controle das suas emoções, o controle do seu comportamento, e a gente vai mexer até na sua fisiologia, vai mexer na sua
na sua nos seus hormônios, na questão fisiológica, com esses exercícios que eu vou trazer para vocês. Então, como eu disse, é um curso onde você vai entender todos os transtornos da ansiedade e vai aprender técnicas que eu uso. Não é técnicas que simplesmente eu aprendi em cursos, não. Não só aprendi em cursos, mas eu trouxe para mim, para os meus estudos, e agora eu estou trazendo para todos vocês de uma forma bem clara, de uma forma muito simples. Então, esse é o lançamento que a gente está fazendo hoje, né? O curso de transtorno de ansiedade com técnicas de controle emocional. Então, vocês podem me procurar depois no direct, ou então no próprio na bio do Instagram tem o nosso grupo fechado, onde vocês podem tirar dúvidas, e tem o nosso grupo do Telegram, que é o t.me/grupo fechado ITP. É o nosso grupo do Instituto Terapias Práticas, onde vocês podem falar comigo, que eu sou um dos administradores, falar no privado, porque lá a gente não é fechado só para disponibilizar assuntos postados por nós do Instituto Terapias Práticas, mas qualquer dúvida, você que está lá dentro, você pode entrar em contato com a gente no privado, com os administradores. Então, teremos esse curso, e agora também no dia 12 estaremos lançando mais uma vez, pela terceira vez, a nossa terceira turma do curso de hipnose não verbal online e ao vivo, com outro detalhe a mais ainda, porque vai ter mais informação do que o outro. Vocês vão ficar sabendo. Então, o lançamento do curso de transtorno de ansiedade é hoje. Quem quiser mais informações é só me procurar. E o de hipnose não verbal vai ser lançado no dia 12 de março. Mas vocês também podem já me procurar para saber mais informações sobre preços, sobre promoções. Beleza? Então, isso que vocês viram hoje foi a segunda parte relacionada ao estoicismo, sobre a arte de viver, sobre Epiteto, que foi esse cara revolucionário no mundo da arte, do controle mental, de como lidar com as pessoas, e sobre esse manual clássico aqui da virtude, da felicidade e da sabedoria. E quando fala sabedoria, vejam só, não está falando de ser um sábio nos moldes que a gente fala, e sim da sabedoria interior, da sabedoria de você consigo próprio, de se entender enquanto ser humano, de se entender por que surgem desejos, por que surgem insatisfações, porque a gente não vem com o manual de instrução da vida, como eu falo sempre. Então, quanto a gente mais entender, melhor pra gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu essa live, pode assistir aí, depois eu vou fazer um compilado, porque essa é só a segunda parte. Eu vou destrinchar esse livro todo aqui para vocês, relacionando com as questões de ansiedade, de hábito, trazendo para uma visão de hoje, do século 21, de 2021, né, com relação a essa pandemia. Vejam que tudo isso que eu falei tem uma relação com a pandemia, que coisas que a gente tem controle, coisas que a gente não tem controle, como a gente lidar com a situação. Então veja que eu estou trazendo esse pensamento, esse conhecimento antigo com uma visão para o século 21, para vocês ficarem mais conectados com tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar. E mais uma vez, o curso de transtorno de ansiedade, para você entender tudo sobre o mundo de transtorno de ansiedade e como você tem um controle emocional dentro de tudo isso, começa as inscrições hoje, dia 5 de março. Você já pode se inscrever no curso. Para quem quiser saber de valores e tudo mais, é só me procurar no privado. E o curso de hipnose não verbal, que vai ser lançado, a terceira turma agora, que foi um sucesso, a primeira e a segunda turma terminou na semana passada, e vai começar a nossa terceira turma no dia 12. Pessoal, paz mental a todos, como eu sempre falo, e até a próxima. Muito obrigado. Para quem vai assistir aqui no YouTube, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho, ativem as notificações para serem os primeiros a receber as nossas informações, beleza? Até mais, deixem seus comentários e até a próxima, pessoal.
Salve, salve, senhoras e senhores, tudo bom? Mais uma vez eu tô voltando aqui para falar para vocês. Eu tô vendo que tem um monte de gente aqui que tá chegando agora. Eu acabei de fazer essa live aqui falando para vocês sobre o estoicismo e como o Epiteto já falava antigamente de coisas relacionadas à ansiedade, sobre os hábitos. E também eu vim aqui trazer para vocês o nosso lançamento, que é o nosso curso de transtorno de ansiedade e controle das emoções. Então vocês vão aprender sobre os transtornos de ansiedade, vão entender como eles funcionam e vão aprender exercícios também para você poder controlar a sua ansiedade. Vocês vão ver o quanto esses exercícios são efetivos e quanto você pode estar trazendo para o seu dia a dia, né? Você sozinho pode estar exercitando e vai lhe beneficiar muito. Porque quando eu, enquanto hipnoterapeuta, enquanto treinador comportamental, eu não estou aqui para falar de cura, eu estou aqui para falar de controle, né? Até mesmo porque tem muitas coisas que eu não enxergo como doença, né? E ainda mais que eu comecei a estudar agora sobre a nova medicina germânica, e cada mais eu entendo que várias situações que brotam da gente, que são rotuladas como ciência, né? Entram muito nessa coisa da medicalização. Ciência não, doença, entram muito nessa coisa da medicalização. Normalmente não são doenças, são hábitos, padrões que a gente vem criando ao longo do tempo e acaba ficando preso a eles e difícil de mudar. Claro, tem pessoas que precisam de intervenção medicamentosa, mas isso, cada caso é um caso, e quem cabe a analisar isso são psiquiatras que trabalham com medicação. O meu trabalho que eu faço é mudar o seu comportamento, fazer com que você tenha controle das suas emoções. E talvez até você que já tem um acompanhamento psiquiátrico, que já faça uso de remédio para controle, esses exercícios também vão servir para você, porque eles vão auxiliar, porque muitas vezes, à medida que você vai repetindo, usando muito a medicação, começa a você criar uma certa resistência aos efeitos dela. Então, quando você começa a aliar, né, os medicamentos com processos mentais, com exercícios físicos, entre outras coisas, você fortalece a sua resposta à falta de controle das emoções. Se alguém tiver dúvida aí, alguém que estiver chegando agora, pode perguntar, fazer pergunta, porque eu voltei aqui rapidinho, só porque eu vi que estava chegando um monte de gente na live e poderia ter dúvidas com relação à ansiedade, com relação ao nosso curso de controle de ansiedade e com relação ao que a gente acabou de falar agora também, que é a esse mundo do estoicismo, dessa filosofia voltada para o pensamento humano, que aborda várias questões voltadas para a virtude, para a felicidade, para a sabedoria, e que quando você traz para o mundo atual, você pode fazer uma adaptação para o mundo atual e ter resultados muito bons, muito poderosos. Inclusive, quando você começa a estudar sobre esse assunto, você vê que muitas abordagens da psicologia, muitas abordagens da PNL, muitas abordagens ligadas, muito estudo voltado para a neurociência acaba balizando tudo isso que o Epiteto, o pensamento estoico, já falava há muito tempo atrás, como nós abordamos hoje, falando sobre a questão da ansiedade e sobre a questão dos hábitos. O Epiteto fala muito bem, né, que quando a gente não tem controle sobre alguma coisa, mas acaba focando nessa coisa que não tem controle, acaba gerando angústia e aflição, logo ansiedade. E com relação aos hábitos, né, que às vezes a gente acaba focando nessas coisas que a gente não tem controle e acaba se tornando um hábito, a gente conviver com o sofrimento dessa coisa que a gente não tem controle. Isso a gente pode enumerar várias coisas, relacionamento homem e mulher, relacionamento familiar com seus outros familiares, relacionamento de trabalho. Então acaba se tornando um hábito, um mau hábito, um hábito indesejável, mas que você acaba ficando preso dentro desse loop do hábito, que é algo automatizado, acaba automatizando, e você acaba deixando a vida te levar, vida leva eu, e não tomando nenhuma providência com relação a isso, e acabando piorando muito mais a sua situação. Quem tiver dúvidas, aproveitem, porque eu acho que já está encerrando aqui, né, os nossos minutos. Mas aproveitem para tirar suas dúvidas, serão todos muito bem-vindos, vocês que chegaram aí e ficaram até agora, né? Para quem não me conhece, está chegando aí, eu sou Alex Cobbs, eu sou hipnoterapeuta, treinador comportamental, estudante da mente humana, sempre
estudando com grandes professores voltados à psicologia, à filosofia, à neurociência, né? Eu nunca entrei na área acadêmica. Eu fiz faculdade, não concluí, mas não foi faculdade ligada à mente humana exatamente, né? Foi ciência da informação, que é a biblioteconomia e documentação, e eu acabei não me formando, e através de processos de crise de ansiedade e tudo mais, comecei a estudar o que estava acontecendo comigo, e à medida que eu fui melhorando, eu fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo. Então eu tenho muitos cursos, né, fora da faculdade, mas cursos voltados para psicologia, para as emoções em si. Tem um curso voltado para a área da nova medicina germânica. Tem muitos cursos, eu fiz agora 3 cursos já voltados para neurociência, né? Cursos voltados para a própria ansiedade, para transtorno de ansiedade, para eu me entender, né, o que estava acontecendo comigo. E junto com isso, cursos voltados para exercícios de respiração, cursos Nossa, acabou me fugindo agora um curso que eu fiz muito bom. É um curso voltado para neurociência, né? Um curso voltado para neurociência, mas tem algumas nuances assim que quando vocês estudarem comigo, vou explicar melhor o que tem disso que eu estou falando. Mas assim, eu estudei muito sobre a mente humana em vários aspectos. Como eu disse a vocês, apesar de não ter feito uma faculdade de psicologia, nem de psiquiatria, de medicina, mas eu aprofundei muito nesses estudos porque eu queria me entender nesse mundo. E acabei me tornando um hipnoterapeuta. Eu tenho muitos cursos ligados à hipnoterapia, à PNL também. E eu uso tudo isso dentro do meu consultório, e tudo isso eu ensino através do método blindagem, que foi o método que eu desenvolvi, que é exatamente para você se blindar com relação a tudo isso, porque muitas vezes você faz um tratamento, seja lá qual for a terapia, não vou nem falar que terapia é, porque para mim o problema nunca está na terapia, está no terapeuta. Para mim praticamente todas as terapias são muito boas, né? Mas você faz um trabalho e você se sente muito bem, né? Se sente muito bem na hora da clínica, quando sai da clínica se sente bem, mas acaba voltando para o estado de problema. E esse método blindagem que eu desenvolvi é exatamente para lhe blindar, para você, quando você vê que o estado de problema está surgindo, você nem sempre vai precisar de voltar até um terapeuta, porque você vai estar com a ferramenta nas suas mãos para você usar, você vai estar blindada com relação a isso. Esse é o foco do nosso método blindagem. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando agora. Quero dizer para vocês que essa live, ela começou mais cedo. A gente já está chegando nos minutos finais aqui. Daqui a pouquinho aqui, o Instagram já vai estar encerrando aqui, entrando na contagem regressiva. Mas foi uma live muito proveitosa, porque eu falei sobre a ansiedade, sobre os pensamentos estoicos, sobre o Epiteto. Ele já falava, olha o Epiteto aqui, ó. Ele já falava há muito tempo atrás sobre como a gente... ele não falava exatamente da ansiedade, mas na verdade ele falava, só não falava a palavra ansiedade, né? Ele falava desses desconfortos que a gente tinha por questão a focar muito os nossos pensamentos em coisas que a gente não tem controle, e isso que acaba gerando ansiedade, beleza? Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da nossa live. Podem assistir de novo do início, porque quanto mais vezes vocês assistirem, vocês vão ver que entra mais na sua mente. Isso é um exercício de repetição, de neuroplasticidade do aprendizado, beleza? Então, obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Teve mais de 100 pessoas que passaram aqui por nossa live, então obrigado a todos, e sempre eu estarei passando aqui. A gente teve a segunda parte falando sobre esse livro, né? O Epiteto, a Arte de Viver, falando sobre o estoicismo e como a gente... Só que eu estou falando tudo desse livro numa visão do século 21, de hoje, 2021, dentro dessa pandemia, de como a gente pode controlar a sociedade dentro disso. Então eu uso esses pensamentos antigos para trazer para hoje em dia. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima. Não esqueçam, curso de transtorno de ansiedade e exercício de controle emocional. Abriu hoje as vagas, podem me procurar no privado, no direct, ou então entrar na bio lá do Instagram mesmo. Vocês podem entrar no grupo para tirar mais dúvidas. E o curso de hipnose não verbal, com técnica de mesmerismo e fascinação, que começa dia 12. É só entrar também no privado, me procurar. Eu esclareço para todos vocês. Obrigado. Como eu falo sempre, paz mental a todos e até a próxima, pessoal.